Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingão, dia 29 de abril. Eu sou Renato Oliveira. Amanhã, dia 30, terça, feriado do trabalho. E a gente vai comentar com vocês aqui tudo sobre o investidor estrangeiro no nosso mercado. E vale muito a pena, diante dessa nossa proposta de otimizar os nossos vídeos, se você está chegando aqui agora, a gente vai dar uma repassada com vocês exatamente o que é evolução do fluxo estrangeiro e principalmente também o comportamento do investidor pessoa física dentro do nosso mercado. Por quê? Qual que é a finalidade do nosso canal, pessoal? Sempre alertar o investidor pessoa física sobre o comportamento de quem manda. E quando a gente fala quem manda, a gente tem base estatística para poder demonstrar para vocês isso no conteúdo do nosso canal. Então, a gente vai começar aqui dando uma repassada desse mês de abril, pegando cada semana terminada. A gente começou aí exatamente na primeira semana, que terminou no dia 6, e aqui embaixo está o fluxo oficial divulgado pelo próprio site da Bolsa, da B3. Então, a gente tinha o fluxo com 2 dias úteis de atraso, regra da Bolsa, então até quarta-feira, dia 4. O que a gente tinha, pessoal? Naquela primeira semana, 0,64 de queda mensal para o Ibovespa. Fluxo dessa barrinha laranja do investidor pessoa física comprador e essa barrinha verde também fluxo do investidor estrangeiro comprador. Na segunda semana, o que aconteceu? A gente intensificou aí a movimentação de queda para o nosso mercado. A gente passou para um ambiente mensal de desvalorização de 1,21. Ainda a gente estava com o ambiente comprador do investidor pessoa física e também do investidor estrangeiro. Na terceira semana, olha que interessante, pessoal, a gente teve um acréscimo de conta compradora por parte do investidor estrangeiro. E simplesmente o investidor pessoa física aí diminuindo compras. E aquele ambiente vendedor de mais de 1% de queda, a gente teve aí um ambiente positivo acumulado para o mês de abril do nosso mercado. E nessa última semana, exatamente aí, dando continuidade desse ambiente de valorização, dá só uma olhada, pessoal. Investidor estrangeiro aumentando compras. E o investidor pessoa física atuando agora numa ponta vendedora. Lembra que a gente teve aqui em janeiro quase 11% de alta e a gente teve aqui o investidor pessoa física saindo do mercado. E é isso que a gente vai demonstrar com vocês, que no ambiente de 2017, dá só uma olhada, pessoal. Qual foi o investidor que teve maior ponta de venda no nosso mercado? Investidor pessoa física, exatamente aqui em vermelho. O investidor estrangeiro liderando ponta compradora no ano de 2017, um ano que a gente subiu mais de 25% no nosso mercado. No ano de 2018, olha o que aconteceu. No primeiro mês, ambiente comprador pelo fato do investidor estrangeiro, essa linha aqui em verde, e o investidor pessoa física vendendo. E nesse momento, o investidor pessoa física agora voltando a vender com uma recuperação do mercado exatamente depois de 2 meses consecutivos. Que o investidor estrangeiro simplesmente embolsou todo o lucro que eles tiveram no primeiro mês de valorização de 11% do nosso índice, seguraram o nosso mercado pelo mercado futuro, conforme a gente comentou aqui com vocês no canal, e agora eles estão retomando ambiente comprador. E a gente está tendo aí mais um mês positivo no ano de 2018 e é isso que a gente vai comentar com vocês já nesse conteúdo do canal. Primeiro, a gente vai rodar a vinheta. Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se você quiser também, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você seja avisado a cada conteúdo novo que a gente subir aqui para o canal do YouTube. Então, roda a vinheta. Pessoal, então agora que vocês já ficaram craques no fluxo oficial divulgado pelo próprio site da Bolsa, a gente vai comentar com vocês o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. E a gente consegue perceber que é muito aderente o comportamento e o sentido de ambos dentro do nosso mercado, e é isso que a gente procura passar para vocês no conteúdo do canal, já que o fluxo oficial, além dele vir com 2 dias úteis de atraso, ele não consegue discriminar por ativo. E através do comportamento do fluxo das corretoras estrangeiras que participam do nosso mercado, a gente consegue apurar qual pressão, qual ativo e agora também quais setores que eles estão atuando aí dentro do nosso mercado. Então, depois de uma compra, pessoal, de mais de 1 bilhão e 300 na semana passada, que o nosso índice subiu quase 1,5, eles compraram mais 500 milhões nessa semana e o nosso índice aí terminou com uma alta de 1%. No mercado futuro, a gente tinha percebido no vídeo da semana passada que eles tiveram esse ambiente comprador praticamente desse mesmo patamar. Utilizaram essa semana para colocar o que, pessoal? Lucro no bolso. Em relação ao dólar, a gente tinha percebido que na semana passada eles tinham invertido a mão para uma ponta compradora, zerando os lucros da venda e simplesmente agora, no encerramento do contrato, colocaram o que? Lucro no bolso diante desse ambiente de valorização que a gente teve aqui
para a moeda americana. Lembrando, dólar comercial encerrou a semana a 3,46 e amanhã, segunda-feira, dia 30, já entra a liquidez do contrato novo, contrato M do dólar futuro, já que a gente já está aí praticamente encerrando o contrato J em relação à liquidez no pregão de amanhã. Bom, se a gente olhar aqui embaixo, pessoal, olha os principais mercados pelo mundo. A gente acompanha os 10 principais mercados, onde que a gente percebeu aqui. Bolsas americanas tiveram uma semana corretiva, bolsas europeias em alta e bolsas asiáticas predominantemente positivos. Se a gente verificar aqui embaixo, 0,41 de alta média. Se vocês olharem o vídeo da semana passada, a gente teve mais ou menos 0,45, se eu não me engano, de alta média nos principais mercados, e na semana passada o Ibovespa subiu 1,44. Nessa semana, 0,41 dos principais mercados e a gente subindo 1%, ou seja, a gente está subindo muito mais do que os principais mercados pelo mundo. Isso a gente já conseguiu detectar, tanto do fluxo aqui por parte das corretoras estrangeiras, quanto através do fluxo oficial que vocês viram na primeira parte do vídeo de hoje. Então, vamos comentar aqui o grau de eficiência deles dentro do nosso mercado. Lembrando que a gente tem aqui o acompanhamento dos 23 índices disponibilizados pela B3, maioria deles na semana, ambiente comprador por parte deles. E no ambiente vendedor, eles tiveram como carro-chefe de vendas o índice industrial. E é interessante, pessoal, que a gente consegue perceber que foi o único índice que fechou aí com uma desvalorização maior dentro do nosso mercado, caiu 0,53 diante de uma valorização semanal do nosso principal índice. E eles atuando aí com mais de 100 milhões de ponta vendedora dentro desse índice. É isso que a gente sempre comenta com vocês que acompanham o nosso conteúdo. Eles são muito feras, são muito eficientes no que fazem em relação à pressão dentro dos nossos ativos. Então, vamos acompanhar aqui o grau de eficiência. Pessoal, praticamente todos os índices de projeção de lucro, com exceção do índice de consumo, que eles tiveram uma projeção de prejuízo aqui de 957 mil reais. No índice Bovespa, sétima melhor performance. Lucro, 27.840 de projeção. Lembrando que no nosso canal, pessoal, a gente não dá call de compra, a gente não dá call de venda, mas para vocês perceberem quão é eficiente a movimentação do fluxo oficial, conforme a gente divulgou na primeira parte do vídeo, e também aqui o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Então, como a gente tem costume aqui de falar com vocês no conteúdo do canal, destacando para vocês o principal índice, que é o índice Bovespa, e o índice que não seja amplo, com a maior probabilidade que eles tiveram de lucro, a gente teve aqui exatamente o índice de utilidade pública, o TIL, que eles tiveram aí uma valorização de mais de 3% na semana e uma projeção de lucro por parte deles de mais de 3 milhões e 400. Então, vamos começar falando desse setor de utilidade pública. Pessoal, esse setor atualmente na carteira do Bovespa ele é composto por 21 ativos. Se a gente verificar aqui, olha a ponta compradora como carro-chefe da semana. As ações da Eletropaulo, 50 milhões de reais, o ativo subindo aí mais de 15%. Lembrando, conforme a gente comenta com vocês aqui no conteúdo do canal, quando a gente foge de ativos que fazem parte do índice Bovespa, o fluxo ele é mais minguado. Eles não atuam com a mesma ênfase nos ativos que fazem parte do índice Bovespa. No caso, atualmente, a Eletropaulo não está fazendo parte aí do nosso principal índice, mesmo assim aí, uma ponta compradora bem pujante por parte deles e o ativo correspondendo com uma valorização. Na ponta vendedora, a gente teve aqui como carro-chefe de vendas as ações de Sabesp, só que o ativo subiu quase 5% aí na semana. E se a gente verificar aqui como destaque, a gente teve exatamente aqui as ações da Alupar, que tiveram uma queda de 0,64, só que olha a ponta vendedora, pessoal, 1.800.000, quer dizer, a gente foge aí dos ativos que fazem parte do índice Bovespa, a gente tem aí o fluxo mais reduzido por parte dos corretores estrangeiros. Então, comentando com vocês aí as ações do índice Bovespa, dá só uma olhada, pessoal. Carro-chefe de compras na semana, as ações de Petrobras, mais de 1% de alta, 250 milhões. Lembrando que na semana passada, Petrobras eles estavam atuando com uma ponta compradora bem expressiva no ativo, e o ativo já tinha subido 5% no nosso mercado. O destaque de ponta compradora na semana, a gente teve aqui exatamente as ações de Pão de Açúcar. Setor aí simplesmente andando nesse ambiente de compras. A gente já vem comentando com vocês aí nesse setor alguns vídeos do nosso canal, e mais uma semana de valorização, 9,16. Lembrando que essas cotações aqui, pessoal, refere-se à cotação do aftermarket do pregão de sexta-feira. Na ponta vendedora, a gente teve aqui como carro-chefe exatamente as ações de Itaúsa, setor bancário, sendo que no caso de Itaúsa, o ativo nem se ligou, ambiente de valorização de 3,88. A gente teve como destaque de ponta vendedora, pessoal, nessa semana, exatamente as ações da Estácio,
44 milhões de ponta vendedora e o ativo caindo aí quase 8,5% dentro do nosso mercado. E lembrando, pessoal, que na semana passada a gente teve aqui exatamente Lojas Renner como ativo de maior ponta vendedora por parte deles, pouco mais de 100 milhões, e o ativo praticamente não tinha caído nada aí no nosso mercado. Nessa semana, segundo ativo de maior venda, e o ativo caindo 1,54. E no mesmo setor, pessoal, dá só uma olhada nas lojas americanas. Ponta compradora por parte deles de 56 milhões e o ativo subindo aí 3,68. E é isso que a gente comenta aí no conteúdo do canal. Eles fazem pressão dentro do mesmo setor. Ativos que eles andam numa ponta compradora, eles puxam muito mais do que os ativos que eles andam aí numa ponta vendedora dentro do nosso mercado. Mais uma semana também que a gente observou aqui de ponta compradora por parte deles nas ações de Brasil Foods. Lembrando que na semana passada tiveram um ambiente de compras também de 70 milhões e 800, se eu não me engano, que foi o valor, e nessa semana 70 milhões e 500 e o ativo aí também com uma semana de valorização dentro do nosso mercado. Então, aquilo que a gente tinha comentado com vocês, que na semana passada ponta compradora, eles fizeram o que, pessoal? Nessa semana, ponta vendedora. Praticamente aí o mesmo patamar. Eles compraram cerca de 110 na semana passada e nessa semana aí, ambiente vendedor de 130, eles estão agora acumulando 22 milhões de reais. Lembrando que eles estão simplesmente colocando o que, pessoal? Lucro no bolso dentro do mercado futuro para os nossos contratos. Em relação ao ambiente do dólar, olha o que aconteceu. Exatamente aquilo que a gente comentou com vocês, que eles aproveitaram agora nesse final do contrato, exatamente com a alta da moeda americana, para aproveitar o que, pessoal? Vender, colocando lucro no bolso, sendo que na semana anterior eles já tinham invertido a ponta vendedora de saldo do contrato para uma ponta compradora e simplesmente nessa semana a gente teve uma alta expressiva para a moeda americana e eles aproveitando aí para colocar lucro no bolso. Lembrando que a gente não vai ter liquidez praticamente para esse contrato atual J no pregão de amanhã, a gente já começa a negociar o contrato M. Matando o futuro, a gente vai comentar com vocês aqui agora exatamente o ambiente por parte deles, pessoal, exatamente do fluxo dos nossos principais setores que não são índices amplos, que são exatamente aí os índices que a gente verifica aqui, índice de consumo, dividendos, setor elétrico, financeiro, materiais básicos, imobiliários, small caps e de utilidade pública. Olha que interessante, pessoal, nas últimas 4 semanas a gente consegue perceber aqui que o índice de materiais básicos e o índice financeiro, principalmente aqui o índice financeiro, tem uma ponta compradora mais expressiva aí por parte deles, sendo que no nosso Ibovespa já completaram a 3ª semana consecutiva de compras dentro do nosso mercado. Isso corrobora com o que, pessoal? Exatamente com isso daqui. É o que a gente tinha comentado com vocês. No fluxo oficial, eles tinham parado de vender aí dentro do nosso mercado. Eles estão montando aí uma escadinha para cima da movimentação do fluxo. Isso está ajudando o quê? A gente sair daquela região de congestão dentro do nosso mercado e começar aí uma trajetória ascendente dentro da cotação para o nosso principal índice, o nosso índice Bovespa. Seguimos sempre atentos, pessoal, porque é muito show de bola a gente poder entender o comportamento do fluxo estrangeiro e simplesmente procurar seguir esse belíssimo termômetro que a gente tem dentro do nosso mercado. Eu desejo a vocês uma excelente semana e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!